Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz com o início de mais uma série de estudos no Encontro com a Palavra e, claro, feliz também por contar com a sua participação. Dedicaremos esta série de estudos ao Sermão do Monte, registrado no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. O Sermão do Monte é o ensino básico de Jesus e o mais importante. O Sermão do Monte das Oliveiras também é muito importante e encontra-se nos capítulos 24 e 25 de Mateus. E não podemos nos esquecer do Sermão da Última Ceia, o mais longo de Jesus, que foi abordado no estudo do Evangelho de João, você deve lembrar. O Sermão do Monte é considerado o sermão básico de Jesus, pois nele encontramos a essência ética e dos valores do seu ensino. Tem gente que diz que podemos destacar estas páginas do Evangelho de Mateus e jogar o resto da Bíblia fora. Isso porque acreditam que o Sermão do Monte é a essência do ensino ético da Bíblia e é a única coisa que precisamos. Eu não iria tão longe, mas, sem dúvida nenhuma, este Sermão de Jesus é muito importante mesmo. Nesse primeiro programa dedicado ao Sermão do Monte, eu gostaria de falar com você sobre o contexto em que ele foi pregado. Depois veremos o seu conteúdo. Vamos então começar falando sobre como e onde o Sermão do Monte aconteceu. Uma das regras para quem está estudando a Bíblia é procurar informações sobre o contexto em que a passagem bíblica foi escrita. Contexto significa dentro do texto. É importante saber o que acompanha o texto que você está estudando. O que aconteceu antes e depois e quando aquele ensino foi dado? Esta é uma regra de estudo bíblico muito importante. Por isso, agora que estamos iniciando o estudo do Sermão do Monte, vamos começar considerando o contexto deste sermão e o cenário no qual ele foi dado. O Evangelho de João traz apenas uma alusão a este sermão no capítulo 6, quando afirma que grandes multidões seguiam a Jesus no início do seu ministério e que estas multidões tinham todos os tipos inimagináveis de problemas. O que João conta no capítulo 6, versículos 2 e 3, é que grande multidão continuava a segui-lo porque viram os sinais miraculosos que ele, Jesus, tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Esta é a única referência que João faz deste encontro de Jesus com seus discípulos. Mas quando João escreveu seu evangelho, não tinha como objetivo registrar o Sermão do Monte. João foi o último dos autores a escrever o evangelho e, conforme já destacamos, 99% do que João relata não está contido nos outros evangelhos. Por isso, o seu propósito não era registrar o ensino do Sermão do Monte. Ele fez sim uma referência a este sermão. Quando ele registrou que Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, fê-lo sem qualquer intenção estratégica. João apenas citou. Marcos tem mais informações para dar sobre este evento e conta no capítulo 3, versículos 7 a 10 e 13 a 15, que Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. No capítulo 3 de Marcos encontramos os nomes dos 12 apóstolos designados por Jesus. Neste capítulo, Marcos conta sobre o início do ministério de Jesus, quando o ministério de cura dele estava no auge, e por isso as pessoas das áreas citadas o procuravam, depois de ouvir sobre seu poder de cura. Jesus curava todo tipo inimaginável de problema, exercendo este ministério de cura nos arredores do mar da Galiléia. Em algumas traduções lemos que Jesus ia de monte em monte. E quando estava nas margens do mar da Galiléia,
A multidão o espremia tentando tocá-lo e aparentemente ele se retirava para um lugar mais alto. De acordo com Marcos, capítulo 3, verso 13, Jesus chamou aqueles que ele queria para ir ao monte. Todos os presentes haviam recebido um convite pessoal de Jesus para subir ao monte com ele e lá, conta Mateus, Jesus deu o seu ensino, chamado o Sermão do Monte. Entre os versículos 13 e 14 do capítulo 3 de Marcos, podemos inserir os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que correspondem ao Sermão do Monte. O capítulo 7 de Mateus conta que no final do seu ensino, logo depois de ter descido do monte, Jesus comissionou os 12 apóstolos. Marcos apenas diz que Jesus foi para a montanha e convidou alguns para se juntarem a ele, e como resultado deste encontro, Jesus designou 12 homens para estarem com ele e depois serem enviados. Este é o registro do contexto do Sermão do Monte que encontramos no Evangelho de Marcos. Vamos ver agora o que Mateus, no final do capítulo 4, no versículo 23, iniciando, na verdade dos versículos 23 a 25, ele descreve para nós, mostrando o contexto no qual o Sermão do Monte foi pregado. Acompanhe comigo a leitura destes versículos, diz assim, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, como endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. São os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus que registram o Sermão do Monte. Deu para você ter uma ideia do contexto no qual este ensino foi dado? Intitulei este encontro de Jesus com os discípulos no alto do monte de O Primeiro Retiro Espiritual. Um retiro é um período durante o qual cristãos vão para um lugar separado com o objetivo de se renovarem espiritualmente. Você já ouviu várias vezes e vai ouvir outras vezes mais eu me referir ao Sermão do Monte como o primeiro retiro. No exército usa-se o termo retirar e a expressão bater em retirada com uma conotação até um pouco diferente. No contexto espiritual, um retirar-se ou ir para um retiro é sair um pouco do ritmo corrido da vida para um pouco de sossego, oração e reflexão. É nesse sentido que me refiro ao Sermão do Monte como o primeiro retiro cristão. Creio que Jesus foi muito estratégico nesta ocasião. Já ouvi dizer que se você quiser ser um líder influente, precisa ter 5 habilidades. Você precisa saber analisar, organizar, delegar, supervisionar e depois agonizar. É assim que você se torna um executivo bem-sucedido. Você analisa a situação, organiza uma abordagem estratégica para ela e, enquanto organiza, aprende a delegar, a não ser que queira fazer tudo sozinho. Delegar significa colocar outras pessoas responsáveis para ajudá-lo. Você tem que saber delegar. Depois você supervisiona aqueles a quem delegou as tarefas. E como eles jamais fazem do jeito que você faria, ao invés de tomar a responsabilidade de volta, você vai ter que aprender a agonizar por causa daqueles que supervisiona. Poderemos dizer que foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus sabia qual era a sua missão: satisfazer as necessidades representadas pelas multidões. Aquelas multidões com todos os seus problemas representam o mundo e todos os seus problemas físicos, mentais, emocionais e principalmente espirituais. Hoje é comum colocar as pessoas inadequadas para a sociedade como leprosos ou insanos em hospitais ou reformatórios. Mas nos dias de Jesus não era assim. Esses problemas estavam expostos na multidão. Em todos os evangelhos lemos que quando Jesus via aquelas multidões, chorava por causa delas. E a palavra grega usada no original dá a ideia de que todo o corpo de Jesus se condoía em soluços por causa daquelas multidões. Ele se condoía por elas porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Não podiam nem sequer diferenciar a mão esquerda da direita, e por causa de todos os problemas que hoje levam as pessoas a instituições e que naquele tempo ficavam expostas entre as multidões, isso eram dignas de pena, pessoas dignas de pena. Era isso que Jesus via toda hora.
Jesus sentia compaixão, profunda compaixão. Jesus era tocado pelo sofrimento daquelas pessoas. Jesus queria fazer alguma coisa. Jesus queria mudar o rumo daquelas vidas. Jesus queria mostrar para aquelas pessoas um caminho diferente, um caminho de vitória. Essas multidões, com todos os seus problemas, nos dão uma ideia do contexto no qual Jesus pregou o Sermão do Monte. Era exatamente um contexto de agonia. As pessoas buscavam solução em todos os lados, mas não encontravam. Jesus estava ministrando para aquelas multidões e percebeu que em apenas um corpo, no único homem que ele era, ele não poderia resolver todos aqueles problemas, mesmo sendo filho de Deus. Portanto, Jesus analisou e organizou o que chamamos de o primeiro retiro cristão. Ele chamou para subirem com ele aquela montanha alguns dos seus discípulos. E me parece que neste primeiro retiro, no Sermão do Monte, Jesus estava lhes dizendo algo mais ou menos assim: vocês gostariam de ser parte da solução para todos esses problemas daquela multidão que está lá embaixo, junto ao mar da Galileia? Vocês gostariam de ser parte da resposta para todas as necessidades lá embaixo? Muito interessante isso, porque mostra que Jesus estava querendo repartir com os discípulos a oportunidade de mostrar o caminho, a oportunidade de abrir o caminho para que as pessoas pudessem ser abençoadas. E o que me deixa muito feliz é que, quando Jesus estava fazendo essas perguntas para os seus discípulos, ele estava se referindo também a você e a mim. Será que você, meu ouvinte, gostaria de ser parte da solução para todos os problemas da multidão que está à nossa volta? Será que você gostaria de ser parte da resposta para todas as necessidades que a gente contempla à nossa volta? No próximo programa vamos continuar a ver como Jesus tratou desta questão de falar para multidões. Deus lhe abençoe, eu lhe espero para o próximo programa. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.